Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje nós iremos refletir acerca da espiritualidade do Tríduo Pascal. Então, vamos esperar mais um pouquinho para que outras pessoas também possam participar conosco. Só um minutinho. Já fixei o tema, que será sobre a Semana Santa. Então vamos lá. Então hoje será a nossa live com a irmã Cristiane. Então eu vou chamá-la para que ela possa adentrar na live conosco para refletirmos juntos acerca desse grande momento que nós cristãos estamos celebrando, que é a Semana Santa, que é a celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nós sabemos que o centro de tudo de nossa fé se gira em torno do mistério pascal. Por isso, se faz tão necessário nós fazer memória deste grande momento da nossa fé. Então, eu vou chamá-la para que ela possa se apresentar e assim darmos início à nossa live. Falta só ela aceitar para entrar. Vamos ver. Guardar a irmã. Pronto. Boa noite. Seja Oi, bem-vinda, irmã. Saudações. saudações, quanto tempo? Já Está me arrumar ouvindo aqui, como é que bem? fica? Eu te escuto muito bem. Você me escuta? Agora sim. Deixa eu ajeitar aqui, eu acho que vou colocar mais perto, né? Tá muito escuro minha sala? Tá um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu melhoro. Eu acho que Uhum. agora é que a luz fica bem em cima, né? Aham, melhorou, tá melhor. Uhum. Pronto, perfeito. Vamos tentar assim. É que como é tela do celular e é mais complicado. Tá certo. Então seja bem-vinda, irmã. Nossa live. Obrigada, Ramon. Então, acho que você me conhece, mas eu acho que o pessoal aí, talvez, alguém, eu vi que um ou outro, o nome não me é estranho. Mas eu sou irmã Cristiane, das Irmãs Paulinas, morei aí, né, Ramon? Sim, Pouco tempo, mas pouquinho. e agora eu estou morando aqui em São Paulo. Estou em São Paulo, aqui na Paulinas, a parte dos cursos à distância. Então, essa é a minha missão no momento. É uma alegria, obrigada pelo convite. Partilhar um pouquinho, né, esse tema tão importante para a nossa vida. Então, Não sei se irmã, já. eu participei da sua live que você trabalhava a questão do mistério da Páscoa, né? Acho que foi pela A Paulinas, espiritualidade né? quaresmal. Espiritualidade Isso. quaresmal. Aí se ela abrangiu também esses momentos marcantes, que é o Tríduo Pascal, né? Que é, de Isso. fato, o grande cume da celebração do mistério da Páscoa. Então, a gente está vivendo Exato. agora esses tempos, alguns irão ter a possibilidade de participar presencialmente, né, da celebração Sim. da Páscoa. E outros, por algum decreto estadual ou até mesmo municipal, não participarão
das celebrações. E, neste sentido, a nossa espiritualidade, ela vem por esses dois viés, como eu havia falado para a senhora. Como viver a celebração da Páscoa nesse tempo tão difícil que é, de fato, a pandemia, né? E que alguns lugares estão até em lockdown, né? Aqui no Maranhão, nós estamos celebrando com a capacidade reduzida, né? Esse momento da Semana Santa. Então é com você a fala. Tá bom, meu irmão, obrigada. Mas olha, vai interagindo quando você quiser entrar, né? Sim, E também o sim, pessoal, né? Põe aí sim, o que eu não souber, ele responde. tá certo. Então, hoje nós tivemos uma live com o padre Eduardo Bina, que é professor doutor em liturgia. E a gente, depois da live, a gente ficou conversando um pouquinho exatamente sobre essa questão, né? Como dói para algumas pessoas não poder viver esse tempo pascal presencialmente. E Santo Agostinho tem um pensamento que é muito forte, né? Ele disse que um cristão deixar de viver, de celebrar o Tríduo Pascal é como se amputasse um membro de Cristo. Ele se dirige à vigília pascal em especial, né? Então, nem todo mundo vai poder participar presencialmente, mas nós devemos participar. O que não vai faltar nos meios de comunicação são as celebrações, né, da vigília pascal. Então, seja na TV Aparecida, seja na Vatican News, ou nas transmissões da sua cidade, é importante que cada uma participe, né? Participe, comungue espiritualmente, ofereça esse sacrifício por aqueles e aquelas que estão sofrendo com a Covid, né? Então, é importante que a gente participe, muito importante. E eu fiquei, quando você me pediu, vamos falar sobre a espiritualidade do Tríduo Pascal, eu lembrei da Sacrosanto Concílio, e eu queria trazer só um trechinho do número 106, que diz assim: como Cristo realizou a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, principalmente pelo seu mistério pascal, quando morrendo destruiu a morte e ressuscitando renovou a vida, o sagrado tríduo pascal da paixão e ressurreição do Senhor resplandece, como aquilo que você dizia, Ramon, o ápice de todo o ano litúrgico. Então, o tríduo pascal é o ápice, o ponto mais alto de todo o ano litúrgico. Então, o mistério pascal que nós estamos nos preparando para viver é o centro da nossa fé cristã, né? E é isso que nós vamos celebrar no tríduo pascal. Então, a gente sabe que a quaresma termina na tarde da quinta-feira santa, né? Então, é um dado interessante, porque a gente fala tríduo pascal. Mas, quinta, então, quando começa o tríduo? Quinta, sexta, sábado, domingo, ela vai 4, né? É um tríduo, então o domingo está fora? Não, domingo não pode ficar fora. Então é a quinta-feira que está fora, né? Porque se é tríduo, mas se a gente conta quinta, sexta, sábado, domingo, vai dar 4, né? Uhum. Então, ali está algo interessante para a gente entender, né? Então, a gente conta no modo semítico. Para o judeu, no finalzinho da tarde, e a gente, para nós também, né? A liturgia do sábado à tarde não já vale a liturgia do domingo? Sim, as Então, quando o vésperas. sol, exato, quando o sol se põe, né? Então já é o outro dia. Então, da quinta-feira para a sexta, um dia, da sexta para o sábado, 2 dias, e do sábado, a vigília, né? Para o domingo, 3 dias. Esse é o tríduo pascal, né? Da quinta para a sexta, da sexta para o sábado, do sábado para o domingo. É a forma semítica de contar ou litúrgica de contar esses dias. E aí, qual a espiritualidade, né, que nós somos convidados, convidadas a vivenciar dentro desse período desse tão importante que é o tríduo pascal para todos nós, né? Então, uma coisa que me chama a atenção que esses 3 dias, né,
que são o centro, o ápice da nossa fé cristã, trazem sinais e celebrações e ritos que nos apontam, né? São como um mapa, né? Ou setas realmente que nos indicam qual é a espiritualidade que nos convida a mergulhar, né, nesse período. E aí, eu vou falando, viu, Ramon? Quando quiser interferir, Sim, sim. tu fala. Então, na quinta-feira, né, que o nosso povo, com muita simplicidade, fala, a missa do lava-pés, né? Nosso povo, na sua simplicidade, fala assim. E nós sabemos que a missa da quinta-feira, né, a celebração da instituição da Eucaristia e o lava-pés, é uma missa muito importante para todos nós. Na maioria das nossas igrejas, nas catedrais, pela manhã, tem a celebração dos santos óleos, né? Esses óleos que serão sagrados e serão usados nos sacramentos, na unção dos enfermos, né? Nos sacramentos, na ordem. E à noite nós vivemos como comunidade de fé esse momento forte. Então, o Cordeiro Pascal que será imolado, né, lá na sexta-feira, ainda não foi imolado, nós estamos na última ceia. Eu acho que é sempre um exercício que Santo Inácio de Loyola falava e ensina nos seus exercícios, da gente se colocar na cena, né? Quando a gente vai meditar os evangelhos, se colocar na cena. Você é um dos apóstolos, dos discípulos que está sentado lá à mesa com Jesus, ouvindo ele falar, né, os gestos, participar. Quando eu medito, eu entro na cena, né? Eu entro na cena, eu me imagino lá. Isso nos ajuda a vivenciar esse momento. Então, nesta quinta-feira, né, a instituição da Eucaristia do Lava Pés, nós temos dois símbolos muito importantes: Eucaristia e Lava Pés. O que danado, Ramon, tem a ver Eucaristia com lavar pé? Porque os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, falam da instituição da Eucaristia. Mas o Uhum. Evangelho de João, quando chega o momento, eles estão à mesa, mas quando chega o momento da Eucaristia, da partilha do pão, João pula para o lava-pés. O capítulo 13 de João é o lava-pés. Então, aqui está uma perguntinha para a gente se fazer, né? Ué, o que tem a ver? Mateus, os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, eles falam da Eucaristia, da partilha, da fração do pão. E João coloca o lava-pés. Por isso que nós temos nessa celebração da quinta-feira à noite esses dois símbolos fortes, dos sinóticos, a instituição da Eucaristia, e de João, do Evangelho de João, o lava-pés. Será que tem alguma coisa a ver? Tem, e muito, né? Ali já nos dá o primeiro impulso para a gente entender qual é a espiritualidade que nós somos convidados a viver nesse tempo. A caridade e o serviço. E aí eu recordo o ensinamento de Dom Helder Câmara, que ele dizia assim, que se a Eucaristia não nos leva ao serviço, à doação de si, ela se torna devoção e não nos transforma. Não haverá transformação. E o São João Paulo II dizia, enquanto houver uma só pessoa no mundo que passa fome, a Eucaristia nunca será completa. Então, a instituição da Eucaristia, que é colocada pelos sinóticos, e o lava-pés, que é apresentado por São João, nos diz que quem participa dessa mesa também comunga da mesma missão de Cristo, de doação, para que na mesa de nenhum dos irmãos falte também o pão, né? Então, é uma espiritualidade profunda, de não só de participar de um rito, mas de se fazer também pão partilhado, de se colocar a serviço por amor dos irmãos, né? Então, a gente já começa o Tríduo Pascal vivenciando essa celebração, que é muito forte, né?
é muito forte. E eu tenho medo, às vezes, Ramon, não sei como é que você vê isso, que às vezes a gente transforma em teatro e não consegue ajudar as pessoas ou nós mesmos, não conseguimos aprofundar ou descer no grande ensinamento que tem esse gesto de Jesus, né? Ele que, como Paulo diz, que era Deus, né? Se fez servo de todos, né? E se abaixa para lavar os pés de todos. Então, é profunda essa espiritualidade, Uhum. é muito profunda, que a igreja nos convida a ir entrando. Isso é só a Quinta-feira Santa, né? Então, a gente vai aos poucos entrando nessa grande espiritualidade. Algo que é muito forte, que eu penso que vocês também percebem, é que a sexta-feira, a celebração da paixão e morte do Senhor, é o ponto onde nosso povo mais se identifica. Já perceberam? A quantidade, e agora não, que infelizmente ainda estamos em pandemia, né? Mas nos tempos que a gente podia aglomerar, saudade de aglomerar, né, gente? Nas procissões, coisa boa. Nunca mais vou faltar uma procissão na minha vida, né? Uhum. Mas viver o Tríduo Pascal nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, a Sexta-feira Santa sempre foi o dia que mais lotou as comunidades. E ali nós temos um dado muito forte, porque as pessoas se identificam com o Cristo crucificado, se identificam fortemente, e o nosso povo ainda tem essa forte identificação. Então, a igreja está desnuda, porque quando termina a celebração da quinta-feira, a igreja fica desnuda, né? Nós tiramos, ela fica nua, o sacrário está vazio. Então, nós temos na celebração da sexta-feira da paixão a exaltação e o beijo da cruz. Nós temos a procissão no normal do Senhor morto, e na nossa tradição, na nossa devoção, o encontro, né, da Mãe Dolorosa com o Cristo morto, que é profundo, que é forte e que ajuda, né, as pessoas a mergulhar nesse mistério. O silêncio, que é característica forte desse tempo, é tempo de luto. E aqui, Ramon, eu acho que a gente pode, e a gente se lamenta realmente por não poder ir às nossas igrejas e comunidades, mas nós podemos estar profundamente em comunhão com todas as pessoas que vivem o luto, a dor, a perda de um ente querido. Os nossos ministros, nessa celebração da paixão, na sexta-feira, eles se prostram, não é isso? E eu escutei uma explicação tão forte da prostração, que no verbo original do Evangelho, o termo grego, é mais do que prostrar-se. Quando Jesus está no horto, que ele se inclina, o termo grego significa que ele não só se inclinou, ele desmoronou, ele estava quebrado, ele estava realmente se sentindo como uma parede que cai, de tão sofrido. E eu acho que essa é a imagem muito forte do nosso povo atualmente, no mundo inteiro, no Brasil, que sofre pela Covid, pela fome, pelo desemprego, por tantas coisas, né? Então, a gente, nessa celebração da paixão, eu penso que, se por um lado nós lamentamos a pandemia, por outro, Deus nos dá a possibilidade de entrar em profunda comunhão com os crucificados de hoje. Nós não temos motivo para dizer não consegui celebrar. Nos sobram motivos para rezar. Então, vamos aproveitar dessa oportunidade e mergulhar nessa espiritualidade que é nossa, da nossa fé cristã. Então, um outro dado é que não há consagração nesse dia, né? Os ministros, o sacerdote, o diácono, os ministros, eles vão pegar da reserva já consagrada para nos dar a comunhão. Então, não há consagração nesse dia, porque o verdadeiro e único sacerdote
Não está. Não está. E esse sentimento, veja, a fé é um todo, é integral, não é só daqui, né, Ramon? Essa É racional. razão, exato. A gente conhece para crer e crer, né? Para conhecer, diz Santo Agostinho. A fé não é só racional, ela é também emoção, ela é corpo, ela é vida. Né? Então, esse sentimento de perceber a igreja nua, o luto, a dor, a prostração, né? Não ter a consagração, isso vai nos guiando, né, a mergulhar no mais profundo desse mistério. Então, o servo do Senhor, o homem das dores, que carrega as nossas enfermidades, que carrega as enfermidades do mundo, né, ele morre nesse dia, na celebração da paixão do Senhor. E as leituras nos ajudam a viver esse mistério. Né? E Maria, a mãe das dores, está lá, como nossa companheira, nossa mãe, que nos ajuda a viver e nos conduz nesse mistério. Então, na cruz de Cristo, né, vai se manifestar ao máximo a identificação de Jesus com os crucificados de hoje. E na cruz, o Filho de Deus está nu. Ele perde tudo, Ramon. Aliás, ele cede tudo. E, como último suspiro, ele cede a mãe dele para nós. Ele não prende nada para si. Ele nos dá tudo. Né? Então, o Filho de Deus está nu na cruz. A sua túnica foi sorteada, né, pelos soldados, por aqueles os seus algozes. Ele não tem mais nada. E é a igreja, que somos nós, que é chamada a ser a túnica de Cristo. Uhum. Isso é belíssimo. São os padres da igreja que falam, né? Da patrística. A Agora, irmã, igreja é chamada a ser a túnica de Cristo. Sim, Ramon? a veste branca, né, que a gente observa esse sentido, né, que a igreja bebe daí, desse mistério. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que na cruz de Jesus nasce também a igreja, né? Aquela imagem que os padres da igreja vão relatar do seu lado aberto, que jorrou sangue e água, que simboliza de fato o sacramento do batismo e da Eucaristia. E ao mesmo tempo, quando eu trabalho em teologia do corpo, tem um projeto, Sim. e a gente observa que o leito, aliás, a cruz de Jesus é o leito nupcial, aonde de fato ele se entrega plenamente à sua esposa, que é a igreja, que é a humanidade, que somos todos nós, o povo de Deus. E ao mesmo tempo reconcilia o nosso corpo, a nossa humanidade com Deus. Ao mesmo tempo, Cristo nos diviniza ao mesmo tempo. É muito bonita essa imagem dessa veste que nasce através do leito nupcial do Senhor na cruz. É muito forte. É sim. E isso faz lembrar, Ramon, isso que você está dizendo, que são os dois grandes mistérios da nossa fé, né? O mistério da encarnação do Senhor. Então, Jesus que entra na história humana, no mistério do Natal, né? Entra na história humana, assume essa carne, entra na nossa história, vem ser arma sua tenda entre nós, vem ser um de nós. E na Páscoa, aquele que assumiu a nossa humanidade, não assume só a parte boa, ele assume toda a humanidade, né? E redime. Então, isso que você está dizendo, né? E é o que a gente canta, né? No Exulte Pascal. Ó a culpa. A Eu acho feliz culpa de Adão. tão bonito, né? Ó feliz culpa, dizer que a culpa, aquele pecado, nos trouxe Jesus. Mas não é isso, não é para ninguém sair pecando porque a culpa é boa, né? Tem nada a ver. Para dizer, foi essa feliz culpa que na grande misericórdia de Deus nos deu o Filho que nos redime. Então, Jesus assume a nossa humanidade por completo. E ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele não fez teatro de ser homem, né? Ele foi
ser humano 100%. Então, ele liga de novo, né? E a gente canta isso, né? O céu, a terra inteira. Né? Ele liga, ele é a ponte agora, a nova ponte, né? Lembra o sonho lá de Jacó, né? Dos anjos subindo e descendo. Jesus é agora essa escada que nos liga ao Pai. Isso é belíssimo, é profundo. E é essa nossa espiritualidade. E eu não canso de dizer, Ramon, que o cristão deve se alimentar da liturgia. Porque a nossa liturgia, ela é profunda, ela é belíssima. E a gente precisa aprofundá-la para viver bem. Essa liturgia, essa espiritualidade que a gente vai vivendo nesse tempo pascal, né, nessa preparação do tríduo. No sábado, que é o dia do grande silêncio, então, a gente viveu a instituição da Eucaristia e aquele gesto do lava-pés, a Eucaristia, né? A caridade e o serviço. Nós vivemos a paixão do Senhor, onde Jesus se doa por completo. E no sábado, né, o dia do grande silêncio. E é profundo. O que a gente vai fazer no sábado? Não tem nenhuma celebração, não tem nenhum rito, né? O que vamos fazer? Silenciar e meditar nesse grande mistério, nos preparando profundamente para a vigília pascal. Então, o sábado, por isso que os padres, né, da patrística dizia, é o dia do grande silêncio. E também um dia também que tem aquela imagem também da igreja, já a igreja está velando o próprio Cristo, né? Para o grande momento que é a sua ressurreição, né? Aí tem aquela questão que o povo chama sábado de aleluia. Aí, correto é chamar sábado santo, né? Por causa desse silêncio, também desse recolhimento, né? Aí a gente se recolhe, não há celebração litúrgica. A única Não há possibilidade encanto que temos, nenhum. a única possibilidade que é permitida é o viático, é levar a comunhão para aqueles que estão doentes na reta final da vida, né? Exato. E é profundo isso, né? Então, nós nos unimos como humanidade nesse grande silêncio que nos prepara, que nos ajuda a meditar, a aprofundar. Por isso que a vigília lá da quinta-feira, ela não pode ser tão longa, porque a vigília, a mãe de todas, é a vigília pascal. Então, não é... Então, às vezes, a gente vê algumas coisas, né, por onde a gente passa, né? Vigílias que viram à noite na quinta-feira. Não é para isso, gente. Então, a gente fica em adoração por um tempo, mas é a vigília pascal, que é a mãe de todas as vigílias, que é o momento, é o ápice, né? É a mais importante. Então, no sábado, esse sábado santo, o dia do grande silêncio, a gente vela o Senhor. A gente medita esse grande mistério de amor que Deus nos presenteia gratuitamente, né? Gratuitamente. E tem um ícone que eu acho muito profundo, que às vezes eu não sei se a gente se dá conta, né? Que toda a criação é quase como que retratada em Maria Madalena, que vai chorando ao túmulo, né, ao sepulcro, e lamenta, levar o meu Senhor, e eu não sei onde o colocaram. Esse é o dia, essa é a frase que mais expressa esse sábado santo. Levaram o meu Senhor. Ele não está no sacrário. Levaram o meu Senhor. E Maria Madalena chora a ausência do Mestre. E a humanidade, nesse dia, no sábado santo, no sábado do grande silêncio, é chamada também a viver essa experiência de Maria Madalena. Né? Então, a igreja professa, num ato de fé e de esperança, né, no amor redentor do Pai, aguarda, vigilante, a ressurreição do Senhor. É um dia de realmente aguardar e velar. Né? Uma preparação profunda para a vigília pascal, que é a mãe de todas as vigílias. Veja, a gente sai desde a quinta-feira, olha a espiritualidade do tríduo que ele faz conosco. Assentar à mesa com Jesus, a ver o exemplo do mestre. Se eu que sou mestre, lavei os pés uns dos outros, de vocês, fazer isso também. Né? Eucaristia e lava-pés.
Aí vem a cruz, a grande doação, até o limite, né, da própria vida. Vivemos esse momento do grande silêncio, desse velar, e esperar a grande misericórdia de Deus. E aí, na vigília pascal, nós vivenciamos vários ritos. A bênção do fogo novo. Aqui, Ramon, nós temos toda a dimensão cósmica. A dimensão, toda a Terra, toda a casa comum é chamada, é renovada. Não é só nós, humanidade. É todo o cosmo. Então, a bênção do fogo novo retrata isso. É toda a dimensão cósmica que é restaurada em Cristo. É toda a criação, né, no caso. Exato. E é toda a criação é redimida. Toda a criação é redimida. São Paulo vai dizer lá aos Romanos, né? A criação geme e chora, né? Em dores de parto, até de Cristo, né? Então, veja, é toda a criação que vai ser redimida, que vive esse momento, que espera, ansiosa. Então, nós vivemos a preparação e entrada solene do Círio Pascal. Né? O Círio Pascal representa o Cristo ressuscitado. Nós temos o Precônio Pascal, que é mais conhecido como o Exulte, né? Que é belíssimo quando é cantado, quando é possível ser cantado. E né, a letra, gente, prestem atenção na letra, né? Toda a história da salvação. É belíssimo. Nós temos a bênção da água, outra dimensão cósmica. O batismo, quando tem, e que deveria, é o momento próprio, né, do batismo. Então, a renovação das promessas batismais. Então, nós temos, Ramon, na vigília pascal, é isso que eu quero dizer. Estou citando várias coisas para chegar nesse ponto. A vigília pascal, ela sintetiza a fé cristã. Tudo que no ano litúrgico a gente vai viver de forma compartimentada para nos ajudar pedagogicamente a vivenciar. Na vigília pascal, nós temos um estouro de Deus, né? Que se manifesta profundamente nas leituras, nos cantos, nos sinais. Então, a vigília pascal, ela é síntese da fé cristã, de todo o mistério da fé cristã. Por isso que Santo Agostinho dizia, não é possível um cristão faltar a esta celebração. Não é concebido. Então, seja presencial ou seja virtual, é através dos meios, que o virtual não significa que não seja real, né? Seja através dos meios de comunicação, nós precisamos participar. E bem. Né? E bem. Então, todo esse tríduo nos prepara para vivenciar esse grande momento da nossa fé. Essa é a espiritualidade desse tempo, desse período, que é partilhar com Jesus do pão e da missão até as últimas consequências, crendo que a morte não tem a última palavra, né? Então, é um profundo ato de fé que nós vamos viver no domingo da ressurreição, quando se rompe o silêncio do sábado, né? Se rompe o silêncio e a morte não pode conter a vida, então se quebra as correntes da morte, né? Do vazio, da escuridão. E o salmista vai dizer, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. E aí nosso povo pode se perguntar, Ramon, e eu acho que é uma missão para nós, leigos e leigas, seminaristas, religiosas, padres, é uma missão nossa, de cristãos, ajudar o nosso povo que vive esse momento tão duro a não perder a fé e a não perder a esperança, que é a identidade do cristão. Então, renovar a Páscoa, a espiritualidade pascal, nos diz que a morte não tem a última palavra. Porque Jesus venceu a morte. Rompeu as correntes da morte. Então, agora a gente pode viver um tempo duro de perdas irreparáveis. Mas a morte não é o fim.
Então, o evangelho é o testemunho de Pedro, né? No domingo da Páscoa, nós vamos ter o evangelho, que é o testemunho de Pedro e João, que eles correm para o sepulcro. Aí João é mais novo, né? Corre mais, chega primeiro, mas não entra. Respeita a primazia de Pedro. Pedro entra, né? Vê os panos lá enrolados. Depois João entra. E o evangelho vai dizer, viu e acreditou. Viu o quê, minha gente? Viu Jesus ressuscitado? Não viu. Eles não viram Jesus ressuscitado naquele momento. Viram os panos enrolados, lá onde Jesus tinha sido colocado. Mas eles viram esse sinal e acreditaram. Então, na missa da tarde, do domingo, nós temos o evangelho dos discípulos de Emaús, que viram o ressuscitado, mas com os olhos do coração. Porque Jesus caminha com eles, eles não enxergam que é Jesus. Quando Jesus desaparece, é que eles vão se dar conta. Nosso coração ardia quando ele falava, né? Então, só depois que fisicamente Jesus desaparece é que eles se dão conta. Então, dois evangelhos do domingo de Páscoa aqui nos indicam que nós não precisamos ver Jesus fisicamente, ele não precisa aparecer para nós, para a gente crer na ressurreição. Os sinais de vida estão aí, apesar dos sinais de morte. Esse mistério da fé, da nossa fé cristã, Ramon, é importantíssimo para a vivência do Tríduo Pascal, né? Então, o Tríduo Pascal é o resumo do mistério da fé cristã. E aqui, vivenciar esse tríduo de forma profunda, presencial ou através dos meios de comunicação, tem a sua Bíblia, tem a liturgia diária, não sei, acompanhe, né? Vejam as palavras, vejam os sinais do Evangelho, mergulhe na música, faça seu momento de silêncio no sábado, nem que sejam uns minutinhos, né? Então, essa espiritualidade que a igreja nos convida a cada Páscoa. E aí a perguntinha que não quer calar para nós cristãos, né? Quantas Páscoas você já viveu? O que mudou em você, né? Eu faço essa pergunta não só para vocês, mas começando por mim, né? Porque é uma pergunta para a gente se fazer. Porque se a gente se dá conta que já... Bom, eu tenho 45 anos. Então, faz uma média, né? Vamos tirar uns anos aí, que quando eu nem me dava conta disso, né? Mas a partir do momento que eu me entendo de cristã, quantas Páscoas eu já vivi? O que isso me transformou ou não? Isso é significativo para a gente, né? E é um termômetro para saber o quanto que a gente vive essa espiritualidade, que é belíssima, é forte. Né? Não sei. É um pouco tudo isso. Eu acho que é por ali que a gente precisa, nesse tempo tão rico de sinais, aprender a ler os sinais de Deus no nosso dia a dia, na nossa liturgia, na nossa comunidade de fé, na nossa família e no tempo, no contexto atual que vivemos. Deus não se manifesta, né, no nada, se manifesta no nosso contexto, porque ele assumiu a nossa carne. Então, eu acho que esse é o grande ensinamento do Tríduo Pascal para todos nós, né, cristãos. É aprender a ler e confiar. É a fé que Jesus teve, né, no Pai quando estava na cruz. Essa é às vezes é doloroso, né, dizer, bom, mas onde é que estava o Pai quando Jesus morria na cruz? Estava lá com o Filho. Eu e o Pai somos um. Mas como Jesus assumiu nossa humanidade por completo, ele sentiu também a dor da solidão, do abandono, mas não perdeu a fé. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então é tanta coisa bonita e profunda, né, Ramon, que nós temos para nos alimentar espiritualmente nesse tempo, que não há desculpas, minha gente, pelo amor de Deus. Não há desculpas para a gente
não aprofundar, não pode ir à igreja. A igreja somos nós. Nós não podemos, nesse momento, nos reunir como nós desejamos nos nossos templos, onde nós nos reunimos como assembleia de fé. Que isso é importante. Isso nos ajuda a viver a fé. Agora não dá, mas você é a igreja viva. Então, seja essa igreja viva onde você está, nesse momento. Minha avó, ela tem 78 anos. E ela dizia, minha filha, 78 anos ainda não vacinou. Queria ir para a igreja. Jamais que eu vou deixar, né? Eu disse, não, mãe, senhora, eu chamo minha avó de mãe. Não, a senhora não vai. Mas minha filha, eu sei, mãe, que isso lhe custa e me custa também. Mas a senhora é a igreja viva. Vamos viver, fazer esse gesto de doação, de sacrifício por todos aqueles que estão vivendo o sacrifício da doença e da perda dos seus entes queridos. Esse aqui, eu acho que isso é espiritualidade viva, não é só aqui, né? Então, é um pouco isso tudo, Ramon. Não sei se eu falei demais, Tá mas ótimo. É interessante também que uma coisa que quando você colocou aquela inquietação, né? Quantas Páscoas nós já vivemos, né? De maneira intensa, de maneira profunda, né? A gente observa que é preciso, de fato, adentrar no mistério, viver o mistério. Não é somente ir lá assistir a celebração e achar bonito. É preciso fazer a experiência pessoal com o ressuscitado. Por isso que eu acho belo a questão de uma catequese mistagógica, de sim, uma liturgia necessário. mistagógica que faça o fiel adentrar verdadeiramente no mistério celebrado. Eu creio aqui está a riqueza da liturgia, está a riqueza dessa bela liturgia que é a liturgia do Tríduo Pascal. Se cada um de nós começasse a redescobrir este valor através disso, com certeza nós iríamos fazer uma verdadeira experiência profunda com o ressuscitado. Não só celebrar por celebrar, mas viver intensamente cada detalhe desse mistério. Sim. Você me fez recordar que essa é a grande proposta da nossa igreja no momento, né? Que é a participação, uma catequese mistagógica que ajude os nossos catequizandos e os nossos cristãos a mergulhar e a viver, compreender e vivenciar o mistério que proclama, né, que professa. Então, a catequese hoje tem essa grande missão, né, de a gente passar de uma doutrinação para uma evangelização. É realmente uma catequese que propõe um encontro, uma experiência com o Cristo. Isso faz toda a diferença, né, Ramon? Quando a pessoa experimenta, ela muda. Quando não há uma experiência profunda, ela até entende alguma coisa, mas não há uma transformação na vida, né? Então, esse é o nosso grande desafio, né? Transformar as nossas celebrações litúrgicas em momentos de experiência profunda. Né? Não só. Por isso que aqui vai, eu não sei, eu falo com liberdade porque não é uma crítica assim vazia e nem é para destruir, mas para a gente refletir. Qual o espaço de silêncio que nós temos nas nossas celebrações? O silêncio é litúrgico, faz parte da liturgia. Então, nós não podemos, e há um equilíbrio na liturgia, né? Eu não posso falar meia hora na homilia e depois atropelar a oração eucarística. Eu não posso cantar qualquer coisa na liturgia. Então toda a liturgia, que eu dizia para você no início, o cristão se alimenta da liturgia. A nossa espiritualidade cristã se alimenta da liturgia.
Então, por isso que a liturgia precisa ser cuidada. Então, na celebração litúrgica do Tríduo Pascal, a gente precisa cuidar dessa simbologia, desses ritos, para não transformar em teatro, mas em experiência, né? Uma experiência profunda com o mistério do Cristo, morto e ressuscitado. Isso é importante para a gente na nossa fé cristã. É desafiante e não é fácil, né? Mas é possível. E muitas comunidades já começou a fazer essa mudança através de uma catequese mais mistagógica, né? Trabalhando esses pontos. Se a gente for ver, né, Sim. a base da catequese no período dos padres da igreja, né, era uma catequese mistagógica. Se a gente for observar, né, as primeiras comunidades, o cristianismo primitivo, né? Então, era um tesouro, né? E o povo não tinha o acesso à Sagrada Escritura, né? Como nós temos hoje. E por isso se investia bastante nesses elementos, nessas alegorias, para a pessoa adentrar até mesmo no mistério, fazer compreender, né? Uhum. Sim. Bom, se a gente volta lá nas comunidades primitivas, né? Na verdade, eles nem tinham a missa diária, né? Era Uhum. só aos domingos. Mas geralmente não tinha assim, uma hora de missa, não tinha isso, né? A comunidade se reunia para a fração do pão, fazer a memória, né, dos atos da vida de Jesus, e que era a palavra, né? Depois o ágape, a fração do pão, cantar hinos, cantar os salmos. Então se vivenciava ali essa comunhão, né? Era só aos domingos, mas era bem vivenciada, né? Então, é nesse sentido que a gente pode. Hoje nós temos, e é uma graça, poder ter, algumas pessoas têm essa oportunidade de ter celebração diária, mas a pergunta cabe, ok, mas como é que você vivencia? E é aqui que a gente precisa se educar na fé, né? Se educar na fé. A minha vivência da fé cristã, a minha participação, como eu alimento essa espiritualidade, né? Ajuda a essa minha conversão diária, né? Então é por ali. Eu acho que nós temos uma riqueza litúrgica, né? Uma riqueza enorme, que temos tudo, né? Ele nos deu tudo. E é muito, muito profundo. Tem um pensamento de um teólogo que ele diz assim, como é que ele fala, Jesus? Falando sobre a ressurreição de Jesus, ele vai falar que a Páscoa revela a plenitude, de forma plena, o triunfo da ressurreição de Jesus. Em 3 pontos. A primeira é a liberdade que vence o egocentrismo. Então, por que é a liberdade que vence o egocentrismo? Né? Porque a ressurreição é a expressão da plenitude quando nós somos colocados na história para amar. Então, Jesus nos diz, com a sua vida doada, que essa é a nossa missão. É a expressão de triunfo quando nada nos impede de amar, a não ser nós mesmos, o nosso egoísmo. Então, a Páscoa nos convida a passar, né, do nosso egoísmo para essa liberdade de amar. E Jesus dá o exemplo primeiro. A segunda que ele fala é a alegria que vence a tristeza. Então, muitas vezes os pobres se reúnem para celebrar pequenas coisas. E isso me lembra uma experiência numa missão que a comunidade nem energia tinha. Eles tinham energia até 6 horas da tarde, quando tinha aula, porque era um gerador de uma escola.
quando não tinha aula, não tinha energia. Uma comunidade pobre, muito pobre, lá no interior da Amazônia. E feliz. Então, a gente estava reunido, partilhando, fazendo uma leitura orante da palavra, e aquilo me tocou muito. Eu disse, mas vocês são felizes? Aí uma senhorinha me disse, nós temos momentos de tristeza. Por isso, por isso, por isso, e relatou as necessidades da comunidade. Mas nós somos felizes, porque a gente sabe que Jesus está conosco. Então, essa é a alegria que vence a tristeza, né? É a alegria pascal, gente. Vocês arrumam outra explicação para isso? Não é inocência, porque eles tinham clareza das necessidades. De onde vem essa alegria, se não é uma alegria pascal? Né? E aí, a terceira coisa que esse teólogo fala, que é a justiça e o amor para descer da cruz os crucificados da história. Então, Jesus que foi crucificado, não é para estar lá na cruz e a gente ficar só, né, olhando, lamentando. Mas é uma denúncia também. E quem se coloca no segmento de Jesus assume isso. Então, veja, vou logo avisando. A espiritualidade cristã e compreendida na dinâmica do tríduo pascal, ela é comprometedora. E arranca do nosso comodismo e é perigosa. Porque se você abraçar verdadeiramente essa espiritualidade, você vai se fazer pão partido para os seus irmãos. E muitas vezes nós sabemos que o destino de profetas na história não foi dos melhores, né, Ramon? Uhum. Então, é participar, é partilhar do mesmo destino do mestre. Tem um pouco disso aí, essa espiritualidade que não sei, isso me encanta. Sinto muito pequena diante dela. Não me sinto capaz de respondê-la sozinha. É graça de Deus, né? Eu acho que sempre me renova a fé lembrar que Jesus conta com... Bom, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. É pouquinha coisa, Jesus. Mas ele conta com esse pouquinho, né? Para fazer o milagre. Então, às vezes a gente se sente assim, muito pouco. Mas é esse pouquinho aí que eu tenho que dar, é o meu tudo, né? Para viver. Então, realmente é uma espiritualidade grande, riquíssima, e que Deus nos dá a graça de vivê-la. Acho que era isso que eu preparei, Ramon. Então, a gente vai para considerações finais. Desde já agradeço, né, com certeza, a sua disponibilidade neste dia, de estar junto aqui conosco, refletindo sobre a beleza, ou melhor, o tesouro da igreja, que é o mistério pascal. Eu me recordo que o documento conciliar diz que a Eucaristia é o tesouro espiritual da igreja. E se é o tesouro espiritual da igreja, nós devemos amá-lo e participar, aquilo que o concílio sempre fala, de forma consciente. E mais nesses tempos que a gente está vivendo de pandemia, uma palavra que deve sintetizar a nossa live é a palavra esperança. O Papa Francisco sempre faz esse apelo que não devemos deixar que nos roube a esperança. A esperança é tudo para o cristão. A esperança não só numa escatologia final, mas uma escatologia do já e ainda não. Que é possível, de fato, nós, um dia, consequentemente, com o nosso testemunho, com a justiça social, a fraternidade, melhorar essa sociedade que é tão injusta para muitos no nosso tempo. Então, você possa fazer as suas considerações, desde já, muito obrigado. De nada, irmão. Eu agradeço, né, a confiança, também o convite de estar aí e de rever alguns nomes aí de São Luís, que eu trago no coração. Vi que a Alzenita entrou,
Então, algumas Uhum. pessoas conhecidas que eu vi passando os nomes aí, não vou nem dizer para não esquecer o nome de ninguém. Agradeço, né, o convite e assim, como consideração final, eu recordo que a participação na ressurreição de Jesus, nós todos participamos da ressurreição de Jesus, né? Exige também de nós uma praxis. Então, pregar a ressurreição e servir ao conteúdo que nós pregamos. Se a gente crê na vida que vence a morte e a gente professa isso, né? A gente prega isso, então a nossa prática, nossa ação, né? Nossos gestos precisam ser gestos de vida, que geram vida. Então, que o ressuscitado renove em nós a esperança e a fé de nos colocarmos como ele, né? Como pão partilhado e doado aos irmãos. Então, eu desejo uma santa semana para todos nós, que nós possamos mergulhar, com a graça de Deus, nesse mistério da nossa fé. Obrigada pela confiança e até outra Igual, oportunidade. igualmente, um sincero abraço, irmã. Uma feliz Páscoa desde já. E também desejo Igualmente. uma boa noite também para todos que participaram nessa live. Ela ficará salva aqui e também no canal no YouTube. Muito obrigado. Uma santa Até Páscoa a mais. todos. Abração. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.